Orando, contribuindo e fazendo missões. Esta é a lição número 6 da classe de adultos. Este é o tripé de missões: orar, contribuir e ir. E se falando em ir, os anjos desejaram fazer missões, ou seja, os anjos desejaram pregar o evangelho, fique aqui comigo que você saberá acerca deste negócio. Os vídeos saem aqui toda quarta-feira, 9h30 da manhã, então se inscreva aqui no canal para que assim você receba todos os vídeos com antecedência. Introdução. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir. Exercer o chamado. O tripé principal de missões é este: orar, contribuir e ir. Quando nós falamos sobre orar, nós devemos ser específicos. Orar por aquelas pessoas que fazem missões em todo o mundo. Orar pelos missionários, pelas missionárias que fazem missões mundo afora. Também nós devemos contribuir com a questão financeira, dar ofertas voluntárias aos missionários ou às agências missionárias para que assim esses missionários e missionárias estejam assim bem apoiados no que diz respeito a finanças, até porque eles também precisam comer, né? Então, para assim manter os missionários e missionárias, nós também devemos ir fazer missões, porque é possível, é muito provável que você também seja uma pessoa que tenha o chamado para ir evangelizar, ir fazer missões em outros países, por exemplo. Então, nós devemos sempre, independente das circunstâncias, estar sempre num dessas partes do tripé: orar, contribuir ou ir fazer missões. Orando pela causa de missões, a importância da oração na obra missionária. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. É impossível fazer missões se não tiver uma base de oração por trás. Essa missões, ela sempre terá esse tripé de orar e contribuir. Se faltar uma dessas partes, missões quebra. A missões não se sustenta. Por quê? Porque só orar não adianta. Se ninguém for, do que adianta orar? Se não tiver financeiro, ainda que a pessoa ora e vai ter uma hora sem dinheiro, terá que voltar. E se só tiver dinheiro ou oração e ninguém for, também não adianta. Então tem que ter os 3, precisa ter os 3. Então a questão da oração, precisamos sempre ter pessoas que orem por missões, e talvez seja o seu caso, talvez você seja uma pessoa que é muito voltada para a oração missionária, então você tem aquele chamado específico para orar pelos missionários e pelas missionárias mundo afora. Portanto, sim, é de grande importância que você continue orando por esses. Interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Orar para os corações das pessoas orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação. Que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho. Então, a oração cabe no sentido de interceder. E quais são os pontos principais dessa oração? Orar para que as portas do Evangelho se abram. Por quê? Porque há muitas pessoas, muitos países, vamos falar futuramente sobre a janela 1040, e você verá que muitas nações o Evangelho não tem portas abertas. Você não chega lá e prega. Vou te dar um exemplo, por exemplo, da Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo para fazer missões, é o país mais fechado do mundo para o Evangelho. Lá, se uma pessoa for encontrada com a Bíblia, por exemplo, essa pessoa é levada para um campo de concentração e fica lá por cerca de 15 anos fazendo trabalho forçado, só por carregar uma Bíblia. Só para você ter aí uma dinâmica do que é, né? Então devemos orar para que as portas das nações, sejam abertas para o Evangelho, para que não haja assim esse impedimento. Também sobre a questão dos corações das pessoas se abrirem para a salvação. Por quê? Porque quando as portas do Evangelho se abrem, o povo vai fazer missões, mas o coração está fechado, o coração das pessoas, as pessoas que ouvem, então de que vai valer? Então esses corações também precisam estar abertos
para ouvir a mensagem poderosa da palavra do Senhor, para que assim venham aceitar a Cristo como Salvador. E eles também, né, outra questão sobre a oração é para que também os missionários e missionárias também falem, preguem com ousadia, né? A ousadia aqui não é ser desrespeitoso, a ousadia aqui é não observar, não olhar por situações alheias, é falar com fervor, com firmeza, é falar aquilo verdadeiramente, aquilo que está dentro do coração, para falar do Evangelho pleno, para falar verdadeiramente do Evangelho de Cristo Jesus, para falar com firmeza, com ousadia, com fervor, independente das circunstâncias, ainda que as circunstâncias estejam contra, a pessoa fala lá com ousadia. Despertar a igreja local para a obra missionária. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Quanto mais a igreja se despertar para a obra missionária, mais terão crentes dispostos a ir. Por quê? Porque o exemplo, ele arrasta. Quando uma igreja é voltada verdadeiramente para a oração, para verdadeiramente orar pelos missionários, pelas missionárias, verdadeiramente pessoas que estão verdadeiramente de joelhos dobrados em oração para que o Senhor toque nos corações dos crentes, para que os crentes continuem fazendo missões, as coisas verdadeiramente acontecem naturalmente. Por quê? Porque a igreja local foi despertada para fazer uma oração, fazer sempre orações pelas pessoas que pregam o Evangelho. Sinopse: a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Contribuindo para missões. O sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho e que vivam do Evangelho. Quando estamos no campo missionário, os recursos são bem poucos. Então, somente com a oração é que as pessoas são tocadas e assim o Evangelho é pregado. Mas volta lá no tripé de missões. Então vai faltar o que aqui? A questão financeira. Temos pessoas orando e temos pessoas que foram. Agora falta a questão financeira. Quando temos essas questões sobre a pessoa que prega o Evangelho, vive do Evangelho no sentido também de pregar o Evangelho e também de se sustentar pelo Evangelho, não que é interessante colocar aqui um ponto específico, não é cobrar para pregar o Evangelho, porque isso é antibíblico. Quem faz isso vai ter vai ter que prestar contas a Deus, né? Porque isso é completamente errado. Eu particularmente sou completamente contra uma pessoa que estipula um valor para pregar. Temos valores aí, pessoas que pregam, aí custam 20, 30, 35 mil para ministrar uma palavra. Isso é inadmissível, é inaceitável. Não há possibilidade disso, isso é inaceitável, isso é uma questão de mercadológico, na verdade, né? Isso não é pregar por amor, isso é pregar por interesse. Então, eu sou extremamente radical a este negócio. Mas no sentido, quando uma pessoa vai pregar numa igreja, ele tem essa questão de estar em outra nação, por exemplo, ele precisa de ter sustento. Ora, mas se ele é uma pessoa que está pregando aqui hoje e amanhã está em outra cidade, como essa pessoa vai ter um trabalho? Ele não tem como ter um trabalho. Então, nesse caso específico, é de bom tom que a igreja ajude este missionário, principalmente a igreja dele mantenha ele lá. Para quê? Para que não venha faltar nada para ele, porque verdadeiramente, somente quem está no campo missionário sabe as dificuldades que tem. E além das dificuldades, agora enfrenta também a questão da fome, por exemplo, porque a igreja não quer ajudar no sustento, aí fica estreito o negócio. Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade.
É muito curioso as questões da nossa vida sobre a questão missionária, porque parece que, de modo geral, toda pessoa, quando trabalha em alguma coisa, quer ver o resultado, de modo geral. Na obra missionária também. Quando a pessoa prega o evangelho, prega e fala, faz ar livre, vai em outras nações, quer ver pessoas rendendo aos pés do Senhor Jesus, aceitando a Cristo como Salvador. Entretanto, nem sempre essa pessoa haverá. Há pessoas, por exemplo, que prega hoje e aquela palavra vai ficar martelando no ouvido de alguém, na cabeça de alguém, no coração de alguém. Só depois ele vai se converter. Mas é interessante um texto lá de Isaías, capítulo 55, versículo 11, que diz que a palavra do Senhor não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz. Antes ela prosperará naquilo que ela foi enviada. O que isso quer dizer? Você prega hoje e talvez você só vai ver o resultado lá na eternidade. E você será recompensado por isso. Então, não se prenda muito nessa questão do resultado. É claro que é de grande alegria para a pessoa que prega, que ministra, né, ver pessoas aceitando a Cristo como Salvador através da pregação da palavra, que Deus usou para tocar naquele coração daquela pessoa. Entretanto, quando as pessoas começam a observar somente a questão do resultado imediato, perde a essência do que vem depois. Perde a essência. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pregar a palavra com amor, com fidelidade, com sinceridade de coração, com testemunho. Então, naquele grande dia, nós veremos as nossas recompensas. Por quê? Porque muitas coisas que você prega hoje, que você faz hoje, você não verá resultado. Por quê? Porque imagina, por exemplo, você está na sua igreja, por exemplo, e tem um visitante lá, e você trouxe uma palavra, e aquela palavra impactou aquela pessoa, mas por alguma razão ela não aceitou a Cristo como Salvador naquele dia. Aí ela foi para casa e aquela palavra ficou martelando no coração dela, até que ela aceita a Cristo através da sua pregação, e você nem sabe que foi através da sua pregação. Então, isso acontece aos montes todos os dias. Então, nós devemos fazer o quê? Pregar a palavra com sinceridade, com amor, com testemunho, com comunhão com o Senhor, porque certamente o resultado virá, ainda que nós não vejamos aqui na terra, nós receberemos o nosso galardão no céu. Contribuir para missões é um privilégio. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. Falar da questão financeira para a igreja é sempre muito complicada nos dias que vivemos. Temos visto, por exemplo, igrejas que têm uma montoeira de dinheiro, graças a Deus por isso, ou talvez não, né? Mas que não tem o coração voltado para missões. Eu vou te dar um dado aqui que de vez em quando eu gosto de falar sobre esse dado só para a gente ter uma noção. É um dado triste, né? Uma informação triste, mas de média, de cada R$1.000 que uma igreja recebe de dízimos e ofertas, somente 50 centavos é destinado a missões. Só para você ter uma dinâmica. Por quê? Porque a igreja é mais presa nas questões do templo, como por exemplo o salário de pastor, que eu particularmente eu sou contra o pastor receber salário. O pastor para mim tem que trabalhar. Então você vê, tem aqui uma questão do salário do pastor, salário disso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e esquece do principal, que é missões. Então, por aqui você vê, quando se fala de financeiro, tem sempre uma questão, muita burocracia, muita situação, muito isso, muito aquilo. Então, falar sobre missões, sobre a questão financeira da igreja, sempre traz um problema. Por quê? Porque, de modo geral, as igrejas não querem contribuir com missões, porque missões não dá resultado financeiro. De modo geral, não, porque quando a igreja destina um salário ou um dinheiro, ou seja o que for, para uma junta missionária, aquele dinheiro nunca mais volta para a igreja. Aquele é um trabalho missionário. Então, como as pessoas, de modo geral, são muito imediatistas, olha, se eu faço um trabalho e não tenho resultado, então o trabalho não valeu. Valeu sim, claro que valeu. Então, quando a igreja ela dá uma parte da sua receita para missões, ela está fazendo missões e está fazendo a parte mais difícil, né, que é a questão financeira, que é sustentar o missionário. Portanto, sim, nós devemos fazer isso. Sinopse: quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está ajuntando tesouros no céu. Mas, infelizmente, mais uma vez, muitas vezes a gente não quer fazer isso, né, não quer contribuir para missões, porque nós somos muitas vezes materialistas, queremos aquele resultado para hoje, né? Nós queremos aquele resultado para hoje, receber algo em troca, quero dizer, para ser mais claro.
Nos esquecemos que, na verdade, o que mais importante mesmo é juntar tesouros no céu. A chamada para ir. Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Independente de qual grupo que o Senhor te direcionou, faça. Tem aqui vários, né, os moradores do campo e da cidade. Vou colocar aqui também a questão dos moradores de rua, né, em situação de rua, por exemplo, aos estudantes, donas de casa, pessoas que são órfãos, né, os profissionais liberais. Olha aqui, ó, deficientes físicos, prostitutas e homossexuais. Olha que pessoas que são extremamente carentes de amor. Isso aqui é um excelente grupo para se trabalhar no sentido da palavra do Senhor. Por quê? Porque as prostitutas, os deficientes físicos, os homossexuais e os dependentes químicos, eles são muito carentes de amor, tem muita carência, e tem carência de tudo, né? Tanto de amor quanto também de questões até mesmo do alimento, por exemplo. Então, são grupos que nós devemos focar também. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes nós estamos focados em missões. Vou te dar um exemplo, as pessoas querem fazer missões lá nos Estados Unidos, mas não querem fazer lá no Sudão, por exemplo. Por quê? Porque são países completamente distintos, completamente diferentes. Os Estados Unidos é rico, Sudão é pobre. Então, nós muitas vezes fazemos essa distinção e nós não devemos fazer. Qualquer grupo que o Senhor te direcionar a pregar o Evangelho, faça com amor, porque grande será a sua recompensa. E isso inclui também aí hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, né? E aldeias indígenas, por exemplo, é bem complexo, né? É bem complexo. Eventos em massas ou individual. Eu falo sobre a questão dos índios porque nós temos uma questão bem complexa sobre a questão da nudez, por exemplo. Em algumas tribos indígenas específicas, eles exigem, né, os índios exigem que os missionários fiquem nus, né? Então é completamente sem roupa, né? Olha que situação. Então imagina, é bem complicado, é bem delicado, principalmente para as mulheres. Então as tribos indígenas, por exemplo, é uma questão assim bem complexa. Não são todos, é verdade, não é toda a tribo que é assim, mas algumas delas são assim. A chamada missionária. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Vejamos aqui, por exemplo, o profeta Isaías recebeu um chamado, e ter o chamado missionário é algo espantoso, é extraordinário, é algo que não dá nem para ter assim uma palavra de tão sublime que é o negócio. Porque imagina que Deus direcionou você para falar às nações. É um grande privilégio, isso é um grande privilégio. Conhecer Jesus é um grande privilégio, fazer outras pessoas o conhecer é uma responsabilidade. Então vemos aqui, foram chamados o profeta Isaías, o profeta Jeremias, né, o profeta Chorão, temos aqui o profeta Jonas, né, o profeta desobediente, né, ficou na prova lá no ventre do peixe. Né? Então, independente da profissão que a pessoa exerce, por exemplo, o Senhor, Ele chama. Né? Vemos, por exemplo, pessoas, né, como Isaías, Jeremias, Jonas, né, o próprio apóstolo Paulo também. Então, independente da área que a pessoa atua como profissional, ou independente da leitura, vamos assim dizer, né, no grau de instrução, por exemplo. Vamos colocar aqui Pedro e Paulo, por exemplo. Pedro, ele tinha uma certa dificuldade na leitura, vamos assim dizer, né? Mas Paulo, ele era mais profundo nos seus textos, né? Ele tinha uns textos mais rabuscados, né? Então veja que temos a ideia que, independente do grau de intelectual da pessoa, Deus chama qualquer um, chama todos nós, mas nós devemos estar sempre prontos para fazer. Caráter testemunho na obra missionária. Essa sentença nos remete ao caráter de cristãos, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. O sal da terra. O sal, entre uma coisa e outra, ele causa sede nas pessoas. Exatamente isso. Se você colocar um pouco de sal na boca, verá que você vai sentir sede imediatamente. Por quê? Exatamente isso, porque o sal causa sede.
O que Jesus estava falando? Nós temos que causar sede nas pessoas. Sede de quê? Da água da vida. Quem é a água da vida? Cristo. Então, nós devemos fazer a diferença. Nós devemos moldar, ter o nosso caráter cristão a ponto tal de que as pessoas sejam mudadas através do nosso testemunho, através do nosso caráter. Essa sentença traz a ideia do novo testemunho pessoal, ou seja, a luz de brilhar em meio às trevas no contexto em que estamos inseridos, aqui na questão a luz do mundo. Então, o que nós devemos ser? O sal da terra e luz do mundo. E a luz do mundo aqui traz a ideia de iluminar, né? Traz a ideia, por exemplo, vamos dizer aqui, de levar a palavra. Por quê? Por que levar a palavra? Porque quem leva a palavra leva a luz, né? Então é isso que nós devemos fazer, iluminar o caminho das pessoas, abençoar a pessoa com conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra, para que assim as pessoas compreendam, né, o Evangelho e assim ter Cristo como Salvador. O perfil do vocacionado. Dentre elas, destacamos as seguintes: ser escolhido por Deus. Para a pessoa ser missionária, ela em primeiro lugar precisa ser escolhida por Deus. É o primeiro sentido, é o primeiro segmento do negócio. A pessoa precisa ser direcionada por Deus. A pessoa também não deve ser neófito, ou seja, uma pessoa precisa ter um pouco mais de... Eu vou ler aqui a referência para ter uma noção um pouco melhor. Está lá em 1 Timóteo. Para que nós venhamos assim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. 1 Timóteo 3, 6 nos diz assim: não neófitos, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Então nós devemos ter instrução, nós devemos ser instruídos na palavra. Cheios do Espírito Santo. Essa questão de ser cheio é um caso sério. Muitas pessoas acham que porque fala a língua estranha é cheio do Espírito. Não, não é. Ou melhor, pode não ser, né? Há pessoas que falam em línguas estranhas e são cheias do Espírito. Mas ser cheio do Espírito, entre outra coisa, ou entre uma coisa e outra, é uma pessoa cheia do fervor do Espírito Santo. É uma pessoa de bom testemunho. É uma pessoa que ela faz a diferença onde chega, é uma pessoa obediente à palavra, obediente à liderança. Então é uma pessoa cheia do Espírito. Reconhecido pela igreja. Quantas pessoas hoje, obreiros principalmente, que não são reconhecidos pela igreja, a igreja já olha para a pessoa assim meia, numa situação meia, não, esse aí não, porque esse aí não dá bom testemunho, isso aí não é bom. Então a pessoa tem que ser reconhecido pela igreja. Ser aprovado nas tarefas locais. Sim, a pessoa precisa ser experimentada nas questões da igreja, por exemplo. Saber fazer as coisas da igreja, só para a gente ter um norte. Estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Isso aqui é um pouco mais de preparo. Ele tem que estar aqui na questão espiritual, que o nome já fala, né? O intelecto, né? Também, né? Intelectual, precisa ter conhecimento, precisa psicológico também, porque tem questões assim bem complexas. Eu me lembro que um amigo meu uma vez estava comentando que ele foi fazer evangelismo na rua, e conforme ele foi fazer evangelismo, eles chegaram para uma jovem. Ele foi fazer evangelismo para essa jovem, foi evangelizar essa jovem. A jovem virou para ele, levantou a blusa, mostrou os seios para ele e disse: você não gosta? E ele permaneceu firme no propósito, ou seja, psicologicamente ele estava muito bem preparado. Então, só para a gente ter assim, uma ideia, é claro que existem coisas muito mais difíceis, muito mais complexas para estar preparado psicologicamente. Por exemplo, a pessoa chegar e agredir você, por exemplo, como é que você reage? O seu psicológico está preparado, ou você vai fazer igual o Pedro, que vai logo levantar a espada e cortar a orelha? Então, nós devemos estar muito preparados psicologicamente também. E a questão transcultural, que é mais a questão de cultura, por exemplo, de outros países, por exemplo, ou até mesmo de outros estados, por exemplo. Além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependente de Deus. A pessoa que está no campo missionário, ela precisa ter consciência de que ela está ali inteiramente dependendo do Senhor. Ela depende de Deus. Ainda que nós saibamos que precisamos orar e contribuir para a obra missionária, o missionário tem que saber que ele depende exclusivamente do Senhor. É Deus quem o mantém.
e também perseverando nele, independente das circunstâncias. O missionário, a missionária, ela precisa estar sempre pronta e perseverando que o Senhor fará todas as coisas que ele deseja fazer. Então tem que continuar perseverando no Senhor. Sinopse: por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo. Então, independente das circunstâncias, o Senhor vai sempre nos usar de uma forma ou de outra. Agora, é importante a nós nos colocarmos à disposição dele. Conclusão: nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade da obra missionária: orar, contribuir ou ir. Então, que nós venhamos firmemente orar, contribuir ou ir. Se nós pudermos fazer os três, né, nós vamos, nós oramos e nós mesmos contribuímos. Olha que maravilha! Mas você fazendo uma parte dessa, eu fazendo uma parte dessa, nós já estamos fazendo uma grande obra para o Senhor. Até porque muitas vezes estamos presos nos templos, muitas vezes até com contendas, né, entre irmãos e irmãs, devido a cargos, né, porque eu quero um cargo, ou isso ou aquilo, e nos esquecemos das almas. O papel principal da igreja é a evangelização. Missões é o oxigênio da igreja. Sem missões, a igreja morre. Então, que nós venhamos verdadeiramente continuar fazendo a obra missionária. Revisando o conteúdo, número 1, para o apóstolo Paulo, a oração era uma ação missionária. Número 2, devemos orar para que as portas do evangelho sejam abertas. Número 3, após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho aos filipenses, porém enviaram um apoio financeiro e material para o apóstolo. Número 4, as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Número 5, ser escolhido por Deus, não neófitos, cheios do Espírito Santo, etc. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você ponha isso no seu coração. Orar, contribuir e ir fazer missões. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E a respeito dos anjos, não, os anjos não desejaram pregar o Evangelho. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que eles desejavam compreender, entender o que é de fato o Evangelho. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas dizem que até os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus não deixou. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo, na verdade, é que os anjos queriam entender a proposta do Evangelho, ou seja, os anjos não quiseram pregar o Evangelho. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!